Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo do Laureano para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E, meus amigos, essas revelações aí do Edmundo caíram como bomba aí nos bastidores do Vasco da Gama. O Edmundo que revelou o salário do Medel. O Medel chegou aqui no Brasil, não gostou dessa situação, pela exposição que ele teve, certo? Situação aí também dessa folha de 24 milhões de reais aí, que a gente não sabe de onde que ele tirou essa situação, a gente vai falar sobre isso. E a gente tem atualizações aí sobre essa situação da Crefisa também no Vasco da Gama, certo? E vamos falar também sobre o que tangencia Vasco da Gama e Cruzeiro, jogo aí muito importante para o Vasco, é o jogo mais importante do ano, e com novidades aí na escalação do Vascão da Gama. Eu peço a você que não é inscrito, para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí pro vídeo, coloquem atenção, porque esse vídeo aí é um vídeo muito importante. Vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Cruzeiro, né? O Ramon Dias ainda tem mais 2 dias de preparação, tem um treinamento de hoje e de amanhã, pela manhã, para ele definir o elenco do Vasco. Hoje vai ser o dia D para o Marlon Gomes, né? O Marlon Gomes vai passar aí por um teste físico para saber se tem condições ou não de viajar para Belo Horizonte, né? O Ramon Dias que tem uma dúvida também ali no tocante à lateral direita, porque com a saída ali por conta da suspensão do Paulo Henrique abriu uma lacuna ali, é, a tendência era que o Pumita começasse jogando, mas o Pumita não passa uma boa fase, inclusive nem convocado aí para os 2 jogos do Uruguai ele foi, para você ver como que o Pumita perdeu espaço, não só no Vasco, mas na seleção uruguaia, né? Disputando a vaga ali com o Pumita, tá o Gabriel Dias e o Bambu, né? O Bambu que foi improvisado durante alguma parte do campeonato ali sobre a lateral direita. Como a situação do Gabriel Dias, o Gabriel Dias está voltando de lesão grave, né? O Ramon Dias está indeciso sobre quem ele vai colocar ali na lateral direita. Mas certo mesmo, tá? É que o Rossi retorna à equipe titular, né? O trio lá no ataque lá, com Rossi na direita, Peck na esquerda e o Vegete jogando centralizado. E no Vasco da Gama é dado como certo aí que o Vegete será absolvido do julgamento do dia 21, certo? Até porque o Medel ele foi incluso no mesmo artigo e o Paulinho também, ambos foram aí liberados. Então, a tendência é que também o Vegete seja liberado. Bom, agora a gente vai falar aí sobre essas declarações do Edmundo, gente. E olha, tudo que a gente não precisa no momento é de polêmica no departamento de futebol. Vamos colocar aqui, ontem o Edmundo fez algumas revelações aí. O Medel não gostou nem um pouco da exposição que ele teve. O Medel chegou do Brasil após servir a seleção chilena. Cara, ele não gostou. Ele reclamou internamente, a gente tomou conhecimento dessa situação pelo fato aí de ninguém do departamento de futebol do Vasco da Gama ter vindo a público para poder blindar ali a situação. E a gente até tomou conhecimento, né, que o Medel, ao contrário do que o Edmundo ganha, que teria irritado muito ele, né, ele, Medel, o Edmundo falou que ele ganha 1.300.000, ele ganha R$ 1 milhão e poderia chegar nesse valor aí com premiações, né, é uma variável no salário do Medel. O Medel não gostou disso,
Até porque essa situação pode criar uma rixa no elenco do Vasco da Gama, porque tem jogador de futebol que fica com ciúme, né? O próprio Edmundo ficava com ciúme, não gostava do salário dele ser exposto, né? E o cara pensa assim, porra, o Medel ganha 1 milhão, porra, eu ganho 500, porra, tu sabe como é que é essa situação de jogador de futebol. Enfim, a vaidade. Aí, Medel não gosta dessa situação e, cara, parabéns, Edmundo. Você conseguiu arrumar treta com o capitão do time do Vasco da Gama. Olha, sensacional. E o seguinte, né? O Edmundo disse que a folha aí é de 24 milhões de reais. Mentira, mentira. E a gente coloca aqui até a situação da Crefisa, para a gente falar um pouquinho sobre essa situação. Porque o que pegou a gente de surpresa, porque a Crefisa, ela estava certa no Vasco da Gama, certa no Vasco, tá? A Crefisa estava muito certa no Vasco. Inclusive, o Pedrinho colocou ali o Solamac, né, para poder falar, que é o dono da Crefisa. Aí, de repente, o Edmundo sai com essa revelação aqui ontem, né? Olha a revelação do seu Edmundo aqui ontem. A gente até selecionou aqui, ó. Ó, o patrocinador do Vasco é a Pixbet, é o Master. Será o patrocinador Master do Flamengo, pagando 5 vezes mais. Se permanecer na primeira divisão, precisa ir ao mercado para procurar um novo patrocinador Master, que pague mais, né? A Pixbet, que paga 23 milhões para o Vasco da Gama, né? É, verdade seja dita, é o maior patrocinador Master da história do Vasco da Gama, esse patrocínio da Pixbet, são 23 milhões de reais. O Edmundo também criou aí problema com o patrocinador parceiro do Vasco da Gama. Então, o que que acontece? Pelo que o Edmundo falou aqui, ó, precisa ir ao mercado para procurar um patrocinador master que pague mais, meu amigo, não tem rigorosamente nada com a Crefisa. Não tem rigorosamente nada com a Crefisa. Então, chegou ao ponto do Pedrinho, ele vinha a público esclarecer essa situação. Porque ele levantou a bandeira aí da Crefisa durante a campanha dele. Então, o seguinte, ou o Pedrinho dá uma crava no seu Edmundo, aí, ou o Edmundo vai atrapalhar muito essa gestão do Pedrinho aí no Vasco da Gama. Porque o Pedrinho, ele é um cara que é reservado, e a gente está vendo aí o Edmundo como se ele fosse o presidente do Vasco da Gama nessa situação, dizendo o seguinte: olha, criando mal-estar com a própria SAF, dizendo aí: olha, poxa, eu vetaria o Souza. O Souza já confirmou que vem para o Vasco da Gama. Daí, o próprio Edmundo veio a público para poder dizer: ó, eu pegaria o avião para ir lá e contratar o Richarlison. Cara, semana passada ele estava falando de ir no Tottenham para buscar o Richarlison para o Vasco. Agora ele está dizendo aí que o Vasco, se cair para a Série B, não tem condição de manter essa situação. Então, assim, eu vejo isso já como desculpa, tá? Porque é o seguinte, comentarista, né, essa turma que disse que ia mudar a história do Vasco, eles não poderiam nem cogitar a possibilidade do Vasco cair, cara. Nem pode cogitar a possibilidade do Vasco cair. Então, assim, caiu como uma bomba essa situação. Isso acaba estragando o ambiente, certo? Tudo que a gente não precisava no momento era isso. Seu Edmundo, meus parabéns aí. Então, uma fácil. Eu espero que o Pedrinho venha a público para explicar essa situação da Crefisa aí no Vasco, porque o Edmundo falou que não tem porra nenhuma. O próprio Edmundo que botou o Pedrinho lá. Então, cara, é difícil, cara. É difícil da gente entender essas coisas, certo? E, porra, de estelionato, eu e você, a gente tá cheio, porque essa gestão de Salgado foi o que fez contigo, né? Prometeu um monte de coisa, estelionato, teve que vender o Vasco, agora eu espero que a gestão do Pedrinho não seja da mesma forma. Perfeito, pessoal? Agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. E tem jornalista aí falando que é 24 milhões, né, Fábio Azevedo? E tem passador de pano
YouTube aí, né, Mário Coelho, dizendo que é 24 milhões mesmo. O Vasco tá numa merda por conta de vocês. Porque vocês, ao invés de fiscalizar e cobrar, vocês sabem que esse não é o valor, vocês estão cagando pro Vasco. Essa é a grande verdade. Então, cara, fica isso aí, né? É, essa situação toda. Obrigado aí, galera. Tamo junto. Valeu.